quem acorda cedo, Deus ajuda. Você provavelmente conhece esse ditado. Eu diria que uma massa de personal trainers, nutricionistas e outros médicos preventivos até dizem que você precisa acordar o mais cedo possível e então você será mais saudável, mais inteligente, mais bonito e a vida será bem-sucedida. Mas vamos descobrir se isso é verdade. Assista até o final deste vídeo, contarei como determinar seu cronotipo. Dependendo se você é uma coruja ou uma cotovia, você pode decidir o melhor horário para acordar baseado no seu cronotipo. Eu gostaria de ler para você uma citação de um dos sites que falava sobre como é benéfico acordar de manhã, bem cedo. De acordar tarde, uma pessoa pode ficar doente, a pressão arterial é afetada, a imunidade, as funções psicológicas. E ao contrário, quando uma pessoa acorda cedo junto com o sol, o otimismo aumenta. Acordar cedo ajuda a se livrar da depressão, aumenta o tônus vital, fortalece a imunidade e a memória. Além disso, surge a oportunidade de superar obstáculos na vida. Bem, pareceria ser apenas algum tipo de panaceia para todos os males. Hal Elrod escreveu o livro Milagre da Manhã. Ela é bastante citada na internet. Alguns dos meus pacientes mencionam ela. E lá estão descritas 6 práticas que, se você acordar cedo e aplicá-las, tudo na vida se encaixará. Aliás, se você leu este livro e ainda mais aplicou as práticas, dê um like neste vídeo. Bem, vamos falar sobre tudo em ordem. Primeiro, sim, claro, o regime é importante. Nós somos seres diurnos e temos ritmos circadianos internos que são ajustados a um certo grau para a alternância de dia e noite. Ou seja, devemos dormir à noite e, consequentemente, estar acordados durante o dia. Mas as pessoas geralmente quebram essa regra. E onde começa amanhã? Bem, se você acordar com o sol, por exemplo, parece uma recomendação adequada, mas pegue o Equador, onde temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então, as pessoas deveriam dormir 12 horas. Bem, ouça, isso é praticamente além do normal. Em média, ainda são 8 horas. No Equador, o sol nasce às 7 da manhã, o que é normal, mas às 7 da noite já está escuro. Portanto, 7 da noite possivelmente é muito cedo para dormir. Agora, vamos considerar os países do norte, onde temos o dia polar e a noite polar. E lá, como acordar e dormir com o sol também é confuso. E, na verdade, essa recomendação de acordar com o sol não é totalmente correta. Claro, a luz solar é um bom temporizador que permite ativar nossos processos biológicos. E, mais uma vez, o ser humano é um ser diurno e sua atividade é principalmente manifestada durante o dia. Mas com o advento da civilização, podemos enganar nosso organismo completamente à vontade. Ou seja, se pegarmos uma luz artificial brilhante, como essa luz de escritório branca, com cerca de 5.500 a 6.500 kelvins de temperatura de cor, que é medida em kelvins. Se expusermos uma pessoa a essa luz, o cérebro entenderá que é dia. E é ótimo, por exemplo, na mesma noite polar, ou quando temos longas noites de inverno, se usarmos, digamos, um despertador de luz que nos acorda pela manhã e os fótons de luz atingem nossos olhos e nossa manhã começa às 5, 6 ou 7 horas. Então é maravilhoso que o cérebro pense que a manhã começou, embora na verdade ainda esteja escuro. Mas também há a situação inversa. E se, por exemplo, fizéssemos um apagão e dormíssemos até às 10 da manhã, o cérebro pensaria que até às 10 da manhã ainda é noite para nós. E então apenas abrimos as cortinas e o cérebro vê, ou melhor, os olhos veem a luz e o cérebro pensa que é manhã. Portanto, considerando a civilização, considerando que as pessoas vivem tanto onde temos o Equador, quanto onde temos praticamente dia e noite polares, ou seja, além do círculo polar, o próprio Sol não é tão importante na maneira como vivemos. Quais são os habitantes da Terra? E como os astronautas vivem no espaço? Lá, o dia e a noite duram 45 minutos cada. E onde o Sol nasce, nasce a cada 45 minutos. Isso também é absurdo, você entende? Daí a principal conclusão. Não é tão importante quando o Sol nasceu, mas quando ele se pôs. O principal é seguir o regime. Claro, idealmente isso deve coincidir com o dia claro, ou seja, principalmente quando temos Sol. No Sol todos os nossos processos vitais são ativados, mas vamos pegar, por exemplo, Moscou e lembrar do verão, junho. Começa a amanhecer por volta das 3h30, 4 horas,
o sol nasce, então toda Moscou deve acordar às 4 e sair para uma caminhada, como, aliás, esses livros dizem que você deve fazer uma corrida matinal, será tudo maravilhoso. Mas eu nunca vi às 4 da manhã metade de Moscou correndo pelos parques. Ao invés disso, todos usam cortinas blackout para dormir até pelo menos às 7 da manhã. E aqueles que não se protegem com cortinas blackout, a luz entra através de cortinas não muito densas nos olhos, a pessoa acorda às 4 da manhã, não consegue mais dormir, depois se levanta todo quebrado, porque na verdade a segunda metade da noite foi arruinada pela luz excessiva. Portanto, a segunda tarefa que precisamos realizar, primeiro o regime e segundo, precisamos garantir a iluminação adequada para nosso sono e despertar. E em que isso deve resultar? À noite, quando dormimos, deve estar escuro e durante o dia, claro. Eu, por exemplo, tenho pessoas que trabalham com o Sudeste Asiático, mas vivem em Moscou. Eles precisam acordar às 3 da manhã. E se eles forem dormir tarde, é claro que simplesmente não conseguirão dormir o suficiente. Eles devem dormir às 7 da noite. E às 7 da noite, especialmente no verão, ainda está claro. O que eles fazem? Bem, por minha recomendação, eles começam a usar óculos de sol, que reduzem a luminosidade e eliminam o espectro azul. E o cérebro entende que já está anoitecendo. O cérebro começa a produzir melatonina às 6 da tarde, pois já depois das 5 pensa que está escurecendo. Às 7 da noite a pessoa vai dormir, fecha as cortinas, cria um apagão e, consequentemente, dorme. Às 3 da manhã, o despertador de luz começa a funcionar, aumentando gradualmente a iluminação, sinalizando ao cérebro que a manhã está chegando, apesar da escuridão total. A produção de melatonina é liberada às 3, 4 ou 5 da manhã a pessoa acorda normalmente, a luz brilhante é ligada, essas 5h30 a 6.500 kelvins, e o cérebro entende que é dia. Assim, a pessoa vive em Moscou, mas no horário, por exemplo, de Hong Kong. Ele vai para a cama às 7 da noite, acorda às 3 da manhã, segue a rotina e todos os hormônios se ajustam a essa rotina. Ou seja, parece que é para acordar cedo e conseguir realizar muitas tarefas. Então a pessoa ainda vai dormir às 7 da noite, não é? Mas é uma situação oposta. Por exemplo, tenho artistas, pessoas de profissões livres que gostam de trabalhar em silêncio, para que ninguém ligue para eles, ninguém os perturbe. Artistas, por exemplo, se apresentam até tarde da noite, dormindo regularmente às 2 ou 3 da manhã. Até então ele está em um espaço iluminado e o cérebro entende que é basicamente dia. Às 3 da manhã ou às 2 da manhã, as cortinas blackout são fechadas, o cérebro entende que a noite chegou, adormece. E até às 10 da manhã as cortinas estão fechadas e o cérebro pensa que ainda é noite. E só às 10 da manhã, quando o alarme toca e a pessoa abre as cortinas, o cérebro entende que a manhã chegou, a produção de melatonina é reduzida e a pessoa continua ativamente o seu dia. Embora na realidade tenha dormido as mesmas, digamos, 8 horas. Ou seja, não importa se você foi dormir, por exemplo, às 6 ou 7 da noite e acordou às 3 ou 4 da manhã, ou se você foi dormir às 2 da manhã e acordou às 10 da manhã. O importante é manter uma rotina, a quantidade de tempo de sono que você precisa. E mais uma vez, quando você está dormindo, deve estar escuro. E quando você está acordado, deve estar claro. Assim, mantendo uma rotina e a iluminação adequada, ajustamos perfeitamente nosso cérebro para um novo regime. Na verdade, o ser humano é uma criatura que pode reajustar seu relógio biológico. Hoje estamos aqui, mas amanhã voamos para Vladivostok. E onde estamos lá? Até às 12, depois das 12, onde é amanhã lá. Em Vladivostok, em relação a Moscou, é necessário acordar 7 horas mais cedo. Claro, a princípio a pessoa se sentirá desconfortável, mas literalmente em 7 a 10 dias a pessoa ajustará seu relógio biológico e começará a acordar de acordo com o horário de Vladivostok, sentindo-se maravilhoso, embora isso signifique que ele começou a acordar e ir para a cama 7 horas mais cedo. Em geral, quero dizer que a perturbação dos ritmos circadianos é basicamente quando a própria pessoa estabelece um regime desregrado, quando tem um trabalho por turnos, quando, de uma forma ou de outra, algumas obrigações sociais exigem a necessidade de ficar acordado à noite e, por exemplo, descansar durante o dia. Isso frequentemente leva à perturbação dos ritmos circadianos e ao desenvolvimento de insônia. Se essa situação se repetir com frequência, a insônia pode se tornar crónica, desenvolvendo reflexos condicionados de medo de não conseguir dormir. A cama-insônia, a previsão negativa, quando a pessoa pensa que a insônia será para sempre e arruinou sua vida.
A pessoa começa a ficar muito tempo na cama tentando dormir e isso só piora a insônia. Desenvolve-se uma insônia condicionada reflexa crônica que depois, independentemente da causa que a provocou, pode persistir por meses e anos. Eu trato com sucesso essas insônias crônicas aplicando um programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia. E em 1 mês e meio eu curo insônias que duram muitos anos ou até décadas, geralmente sem o uso de qualquer medicamento. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um link para o programa de tratamento de insônia do Dr. Buzunov, que é o meu programa autoral. Se você tiver problemas, especialmente distúrbios do sono crônicos, entre em contato. Posso ajudar. Romão, você costuma dizer que não importa a elevação. O mais importante é a regularidade do regime. Porém, escuto com frequência médicos afirmando que de fato necessitamos dormir até 10 horas. De onde isso vem? Infelizmente, em nossos institutos médicos e universidades, até agora não ensinam sonologia, não ensinam ritmos circadianos, ou seja, não ensinam a fisiologia normal do sono. De onde os médicos obtêm conhecimento? Também de alguma literatura popular. Bem, existem alguns livros escritos por alguns autores que dizem que é útil acordar às 5 da manhã, então o médico lê tal livro e começa a acreditar nisso, ele simplesmente não está familiarizado com quaisquer dados científicos. E é assim que provavelmente tais mitos nascem. Sabe, é um mito que se seus dentes coçarem significa que você tem vermes. Ou seja, isso também veio de lá. De onde os médicos descobriram isso naquela época, agora é meio difícil de entender, mas esses mitos nascem não apenas nas cabeças das pessoas comuns, mas também nos médicos. Além disso, alguns treinadores de saúde e até médicos às vezes dizem que amanhã é o melhor momento para exercícios físicos. Exercícios. Aqui devo alertar como uma pessoa que se envolveu bastante com reabilitação cardíaca, especialmente após um infarto do miocárdio, que nem tudo é tão simples com essa carga física matinal. Se uma pessoa acorda de manhã e imediatamente se submete a um alto nível de estresse físico, enquanto o corpo ainda não acordou, isso pode potencialmente aumentar o risco de sérias complicações cardiovasculares. E se você decidiu se exercitar pela manhã, existe uma regra que diz que sim, você pode sair para caminhar imediatamente, mas se você quer fazer um exercício de alta intensidade, primeiro, não antes de meia hora após acordar, e segundo, você deve se aquecer para isso. Não apenas pular, vestir seu traje esportivo e correr como um velocista para algum lugar. Isso pode levar até a ataques cardíacos, especialmente em pessoas de idade avançada. Então você precisa ser um pouco mais cuidadoso com isso. Em geral, se falarmos sobre o tempo ideal para o exercício, é melhor fazer esse exercício após o horário de trabalho, porque ele efetivamente, por assim dizer, metaboliza os hormônios do estresse. Ou seja, o estresse que você acumulou, você pode efetivamente eliminar depois com exercício físico. E no trabalho, sim, se o chá fala, e depois do trabalho eu não termino, eu não consigo, e então não há social, e nessa situação, sim, você pode se exercitar fisicamente pela manhã. Ou seja, eu geralmente digo aos meus pacientes que se tiverem que escolher entre nada e amanhã, é melhor escolher amanhã. Mas se ainda houver a possibilidade de treinar na segunda metade do dia, é melhor treinar na segunda metade do dia. Nesse sentido, também é importante levar em consideração os ritmos circadianos da coruja e do lark, porque, por exemplo, o lark realmente se ativa mais rápido pela manhã e talvez até mesmo lide melhor e mais facilmente com o estresse físico pela manhã. E para a coruja se levantar e correr pela manhã, bem, eu te digo, isso é simplesmente heroico, um movimento triplamente heroico. Portanto, é crucial considerar seus ritmos circadianos. Aliás, a que horas você acorda? Você é uma coruja noturna, um madrugador ou prefere acordar mais tarde? Comente sobre seus hábitos de sono e vamos discutir sobre os melhores horários e maneiras de acordar. Eu prometi a você que falaria sobre o teste coruja-madrugador. Quem são a coruja e o madrugador mencionados? O madrugador tem um relógio biológico interno que funciona um pouco mais rápido. A pessoa quer ir dormir mais cedo e, consequentemente, acordar mais cedo. E a coruja tem seus ritmos biológicos internos atrasados. No horário astronómico são meia-noite, mas para a coruja são 10 da noite. Então é compreensível que ela não queira dormir. Pela manhã, por volta das 7 horas, no relógio interno da coruja são 5 horas e ela não consegue acordar. E há um teste que, respondendo a algumas perguntas, mais ou menos prevê se você é realmente uma coruja ou um lark, e dependendo disso,
você pode ajustar sua atividade diária para ser mais ativa pela manhã ou mais ativa à noite. E talvez até entender que aquelas recomendações que são feitas para os madrugadores simplesmente não são para você. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um link para o teste, fazer e preencher, e o teste irá imediatamente fornecer os resultados e você pode ajustar seu estilo de vida de acordo com esses resultados. Você encontrará mais informações interessantes e úteis no meu canal, incluindo sobre sono saudável e distúrbios do sono. Inscreva-se no meu canal e clique no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes.